Olá pessoal, tudo bem? Sou Lucimar, professor de Física. Dando continuidade aí ao estudo do doutorado, eu resolvi gravar esse vídeo por algumas dúvidas aí que ocorreu. Então eu vou falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. No início aí nós falamos sobre movimento uniforme, retilíneo uniforme, né? Onde movimento retilíneo uniforme é que não tem aceleração. O que quer dizer que o móvel não tem aceleração? Porque o móvel tem a velocidade constante. Vamos supor, 1 segundo, a velocidade é 20 metros por segundo. Exemplo, 2 segundos, a velocidade permanece a 20 metros por segundo. Ó. 20 metros por segundo. E assim consecutivamente, o tempo vai passando e a velocidade permanece a mesma. Esse é o movimento uniforme. O U aqui, viu? Movimento retilíneo uniforme. Então, é quando a velocidade mantém constante. Agora, o movimento retilíneo uniformemente variado é quando o móvel varia a velocidade. Ele varia, pode ser tanto para mais ou quanto para menos. Então, a forma do movimento uniformemente variado, nós vamos, pelo menos no trabalho do Petzl, não cobrou nem equação de Torricelli, que é a conjunção das duas fórmulas, que é V é igual a VO mais AT. E tem também a outra forma, que é delta espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração de por 2 esse tempo ao quadrado. Essa é as duas formas do movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento variado, né? Também tem uma conjunção das duas formas, que é a equação de Torricelli. Depois eu coloco ela aqui para vocês. Pessoal, às vezes, nas atividades, não pediu. Você fala, faz a função horária da velocidade. Numa função horária, para você montar a função horária da velocidade, você tem que colocar apenas dois valores, que é o valor da velocidade inicial e o valor do A. Exemplo, se eu tenho aqui, um móvel inicia a velocidade inicial de 20 e o A é 2. Então, o outro eu não coloco, eu coloco apenas o valor da velocidade inicial e da aceleração. Então, o que está multiplicando pelo T aqui é o quê? É o A. Então, quanto que é o A aqui? 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é o V aqui? 20. Então, vocês veem a fórmula, quando montar a função horária da velocidade, é isso aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, aqui, ó, se eu colocar a fórmula acima, vocês vão ver, ó, olha só. Ó, qual é o valor da velocidade inicial? 20. Qual é o valor do A? 2. Digamos que esse móvel que iniciou do espaço inicial, esse mesmo, iniciou do espaço inicial de 10 metros. Aí eu falo assim, ó, faça a função horária baseada nesses dados aqui, do espaço em função do tempo. Eu vou e faço, ó, essa é igual. Quanto que é espaço inicial? De quanto que iniciou? 10. Então, no lugar de espaço inicial, eu coloco 10. Quanto que é a velocidade inicial? 20. Mais. Quanto que é o A? O A eu vou colocar outro valor aqui, viu? Só para não ficar igual ali, uma mudança que eu colocar. Eu vou colocar o A aqui 4 metros por segundo, viu? Só para não ficar igual o exemplo tá lá. O A, pessoal, esse A aqui, ele é 4. Então tá aí, eu coloco 4, só que existe um dividido por 2 aqui, ó, na própria fórmula. Então é uma questão que os alunos têm muita dúvida, essa questão aqui. Tanto é que meu objetivo de fazer é exatamente para mim frisar nisso aqui, ó. S é igual a 10 mais 20. Eu não vou deixar esse 2 aqui, vamos tirar ele, ó. Quad por 2 é quanto? 2, ó. Então tá feita a função. Aqui faltou o T, viu? Faltou o T, que é velocidade inicial vezes o T. Vou colocar mais distante um pouco. Então olha só. Mais... Então, quanto que é que ficou? Ficou 2t ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, o valor do A é 2? Não, a função horária está aqui, ó, do espaço em função do tempo. Ó. Mas o valor do A é 2? Não. O valor do A era quanto? É quanto? É 4. Só que a fórmula divide por 2. Por quê? O 2 aqui ele não existe aqui mais, porque eu dividi o valor do A, que o A é quanto aqui? Ó? O A é 4. Ó. A é igual a 4. Aí vai ser, mas por que nessa fórmula que o A permaneceu 4 e nessa que não permaneceu? Às vezes é muita dúvida muitas vezes a dúvida do aluno. Porque aqui está os 4 normal, a função horária da velocidade que eu V é igual a 20 mais 4t. Então por que aqui permaneceu 4 e aqui não? Porque
nessa fórmula que não divide por 2 e nessa que divide, ó. Se eu dar uma questão desse jeito para vocês, pessoal, qual é o espaço inicial? 10. Qual a velocidade inicial? A velocidade inicial multiplica pelo t, voltando ao contrário do que eu tinha feito. Qual a velocidade inicial? 20. Qual o valor do A aqui, ó? O que multiplica pelo t ao quadrado é o A. Qual o valor do A? Só que eu não vou colocar o A igual a 2, porque A divide por 2, ó. Então, A divide por 2 é igual a 2. Então, 2 vezes 2 é quanto? É 4. Então, muitas das vezes o aluno fica na dúvida nisso aí, ó. Então, o valor do A é 4 metros por segundo ao quadrado. Se tivesse desse jeito uma função horária, ó, vou ter que colocar outro exemplo. Ó, essa é igual 10 mais 20t mais 3t ao quadrado. Eles falam assim, ó, qual é o valor do A nessa situação? O valor do A é quanto? Vai ser o quê? O número aqui ele já foi dividido por 2. Então, eu faço aqui, ó, 2 vezes quanto? Vezes 3, então vai dar 6. Sempre você vai ter que quando dá uma função horária do espaço, sempre vocês vão ter que multiplicar por 2. Então vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 3, 6. Nesse caso, ó, 2 vezes 2, 4. Nesse caso, igual muitas vezes aparece, principalmente no trabalho de vocês, se tiver desse jeito, ó, S é igual a 10 mais 20t mais t ao quadrado. Quantos t tem aqui? Tem 1. Só que esse número já foi dividido por 2, então vai ficar, ó, A dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui, quando era 3, ficou quanto? Não é 6 o A? Quando era 2, o A aqui, ó, desculpa, quando aqui tinha um 2, não é que o A é 2. Quando o A aqui tinha um 2, quanto que ficou o A? Ficou 4. Por que 4? Porque esse número já foi dividido por 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui, quanto que é o A aqui? O A aqui vai ser quanto? Vai ser 6, porque 2 vezes 3, 6. E aqui, quando tem quantos t? Aqui tinha 3t ao quadrado. Aqui, quando não tem nada, quando não tem apenas o t, desculpa, quando tem apenas o t, então 1 vezes 2, o A é quanto? O A é igual a 2 vezes 1, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí, sempre você multiplica aqui por 2. Ah, nessa aqui há a necessidade de multiplicar por 2? Aqui não, porque nessa fórmula não tem. Não tem dividido por 2, apenas nessa fórmula aqui. Então, tá aí essa questão aí que às vezes alguns alunos me perguntaram aí. Eu tá aí a resolução aí. Qualquer dúvida, depois vocês podem me adicionar lá, me perguntar lá no grupo. Pessoal, muitas das vezes, se você pegar um gráfico velocidade em função do tempo, que eu tenho no trabalho de vocês aí, olha só, desenhei aqui quase velocidade em função do tempo. Se eu faço a velocidade aqui, ó, digamos que eu tenho um valor de 20 aqui, ó. Se eu faço uma reta, que é o tempo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Se eu faço essa reta, quer dizer que essa velocidade, até os 2 segundos, ó, ela não subiu e nem desceu. O que ocorreu aqui? Ela manteve aqui, ó. A velocidade não aumentou e nem diminuiu. O que quer dizer isso? Que é um movimento uniforme, ó, retilíneo uniforme, ó. Opa, um U aqui, ó. Ou um movimento uniforme. Ó, é retilíneo uniforme ou movimento, ó, tá aí, ó. Movimento uniforme. Por quê? Ela não aumentou e nem diminuiu. E de 2 até 3, digamos que ele fez assim, ó. De 2 até 3, ó. Tá vendo que a velocidade variou? Se variou, agora já tem, como eu falei para vocês, a aceleração nos indica variação da velocidade. E nesse caso tem aceleração, então que já é um movimento uniformemente variado, ó. Uniformemente quer dizer aceleração que é uniforme, mas o movimento é uniformemente variado. Então, nesse caso, ele variou, ó, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, ou movimento variado aqui, ó. Movimento aqui, ó, uniformemente variado, porque aqui já subiu, ó. Ou se ele tivesse descido, igual pode ocorrer aqui, ó, nos 4 segundos, digamos, ele ter descido aqui, ó. Então, aqui também era um movimento uniformemente variado, porque ele alterou o valor da velocidade. Ele estava nesse ponto e veio para aqui. Então, movimento uniformemente variado. Tem nas questões suas aí também. Semelhante aí, ó. Estou até descendo aqui, olhando a atividade de vocês aqui, ó. Tudo bem? E, pessoal, tem na número 3 e pergunta a mesma coisa. Ó, se qual é... o gráfico representa a velocidade desse corpo. Qual é a equação da velocidade que descreve esse movimento? Aí vocês vão falar que tipo de movimento é. Fazer a função horária e falar se ele é movimento uniformemente variado ou movimento uniforme.
Sobre a outra questão que eu ia falar para vocês, referente até a última aí, até a quarta, refere aí, ó. Se quando, digamos, a atividade, o assunto anteriormente, falou de queda dos corpos. Quando eu jogo um corpo para cima, pessoal, digamos que eu estou aqui num ponto aqui no solo. Se eu jogo um corpo aqui para cima, o que ocorre? Ele vai subindo, ele sobe, e vai chegar um momento, olha só, joga um corpo aqui, ó. Ele jogou um corpo para cima. Vai chegar numa altura máxima aqui, quando ele chega na altura máxima, a velocidade não existe mais. Se existisse, ele ia continuar subindo. Então vai chegar um momento que ele não tem velocidade. A velocidade na altura máxima é zero. A altura máxima. Então qual a velocidade de um corpo na altura máxima? Zero. Eu joguei um corpo para cima e ele, digamos que eu quero saber qual o tempo que ele chegou em determinada altura. Na altura máxima, qual o tempo? Então eu já sei, uma informação eu já tenho, que na altura máxima, pessoal, a velocidade final é zero. Aí, lembrando vocês também que o mesmo tempo de subida é de descida. Se ele demora 2 segundos para subir, ele demora 2 segundos para descer. Se eu for representar um gráfico, às vezes, muitas das vezes o aluno, deixa eu colocar um gráfico mais bonitinho aqui, muitas das vezes o aluno confunde um pouco. Seguinte, estou sem régua aqui hoje. Se eu tenho aqui, ó, velocidade em função do tempo. Se eu for jogar um corpo para cima num gráfico de velocidade, aí o aluno acha que eu tenho que fazer isso, ó. Ó. De velocidade. Quer dizer, será que quando eu jogo para cima um corpo, a velocidade está aumentando? Não está aumentando. Se eu jogo um corpo para cima, no decorrer do tempo, a velocidade vai estar diminuindo. Então o gráfico fica dessa maneira assim, ó. Ela vai diminuindo, ó. Ela vai diminuindo, ó. Quer dizer, a velocidade ela vai diminuindo, ó. Você joga o corpo para cima, ó. Aqui é uma determinada altura. Num gráfico se eu fosse a altura em função do tempo, tá aqui, ó. Você joga, fica de forma de uma parábola, ó. Aqui a altura, ela tá subindo a altura. Mas a velocidade tá o quê? Tá diminuindo, ó. A velocidade tá diminuindo. Então vocês têm que prestar atenção muito nisso aí. Eu faço um gráfico aqui, velocidade em função do tempo. Então, o gráfico fica de jeito aqui? Não, o que sobe é a pedra está subindo, realmente. Digamos, uma pedra que eu estou jogando, ela está subindo, mas ao subir, a velocidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e chega num ponto que ela não sobe mais. Se você pegar uma borracha aí mesmo, agora que você está fazendo atividade de jogada para cima, você vai ver que ela vai subindo, e ela vai diminuindo a velocidade e vai chegar num determinado tempo, numa determinada altura, que ela para de subir. Ela para por quê? Porque a velocidade acabou, ela chegou no zero. Aí ela vai começar a descer. Então, se eu for fazer um gráfico, pessoal, eu faço um gráfico e a altura em função do tempo, assim, ó, ela sobe, depois desce. O mesmo tempo de subida, de descida. Então, se ela demorou 2 segundos para subir, ela demora 2 segundos para descer. Então tá aí, ó. Então vai ser 4 segundos dela sair do solo e retornar ao solo. É 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Então chega nos 4 segundos. É exemplo que eu estou dando, né? Só que a velocidade, o gráfico da velocidade, ela é descendo, ela vai descendo. Ele chega no zero e depois ela vai diminuindo. Ele chega no zero, sobe, e depois a velocidade aqui, ó. Ele vai já ficar negativo, que é uma trajetória em sentido contrário ao que estava indo. Então a gente fala velocidade negativa pelo modo do sentido oposto ao que ele estava indo. Pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida vocês podem me estar perguntando lá, viu? O vídeo ficou meio longo aí, porque às vezes eu até repito demais, assim, não falar, fica repetindo, assim, querendo pausar demais, assim, não pausar, mas querem falar o assunto e acaba eu repetindo muito. Mas tá aí, é só para ajudar alguns alunos que me perguntaram aí, viu, pessoal? Então,